Bom dia! Vamos começar a nossa aula de hoje de matemática, animados, com a correção da atividade anterior. O roteiro da nossa aula de hoje, das 7 horas às 7h15, vocês vão ver esse vídeo de correção. Das 7h15 até as 7h50, o vídeo de explicação da próxima atividade. Tá? E das 7h50 às 8h, vídeo de explicação do conteúdo de adição dos números naturais. Então, a gente tem duas aulas hoje e eu dividi. Nós vamos fazer uma atividade de correção, vai ter explicação da atividade de hoje, e depois a gente vai fazer as atividades de fixação da página 138 e 140. E aí vocês vão postar no meu PV, né, as atividades da página 138 a 140 até as 8h40, tá bom? Conto com vocês. Vamos lá então para a correção? Aqui nessa atividade aqui, a gente tem uma observação de um gráfico. Qual é o título desse gráfico? O título do gráfico tá aqui, ó. Tempo médio da vida de alguns animais por ano. Aqui é o título, né? Considerando os dados apresentados no gráfico, é correto afirmar que o tempo da média de vida do pardal é 27 anos. Vamos olhar aqui, o pardal é 27? Não, né? O pardal é 20. Então, tá errada a letra B. A águia é de 35? Vamos lá na coluna da águia, é de 35, tá certo? E da coruja é 40? Não, da coruja é 27. Então, tá errado. A gaivota é de 40? Sim. Olha aqui no gráfico. E o pardal é de 27? Não, tá errado. A gaivota é de 40 e o pardal é de 27? Não. A águia é de 35 e a gaivota é de 40? A águia 35, gaivota 40? Sim, a resposta correta, então, é a letra D. Corrigem quem estiver errado e vamos para a próxima. Isso, letra D. Observe a tabela a seguir. A tabela, o título da tabela é Rotina de alguns jovens durante o fim de semana. Aí nessa coluna é rotina, nessa vertical, e nessa outra coluna é quantidades que eles praticam. Assistir televisão é 6 e aí por diante. A rotina dos jovens é maior na idade de lazer? Não. Lazer que é 8, maior é 9 de descanso, então tá errada. 6 dos jovens pesquisados executam atividades domésticas? Quantas atividades domésticas? Só uma. Então tá errada. 16 jovens preferem atividades escolares e lazeres? Lazer 8, 7. 8 mais 7 dá 15 e não 16, então tá errada. A resposta certa é a letra B. Foram pesquisados quantos? 31 jovens. Essa é a resposta correta. Vamos para a próxima. José e seus amigos são colecionadores de figurinhas. José tem quantas figurinhas? 30. Mateus, 186. Margarete, 210. Francisco, 99. Patrícia, 280. O gráfico que melhor representa essas figurinhas de José e os seus amigos é a letra A letra B, a C ou a D. O Mateus tem 186 figurinhas, o José também, mas o Francisco, 99, e a Patrícia, 280, e aqui não é 280. Qual é a resposta correta? É a letra D.
Observe a tabela a seguir. O título da tabela é o desmatamento da floresta amazônica 2003 e 2008. Qual é o que mais representa essa tabela? Vamos lá? Qual o gráfico que mais representa? É o gráfico da letra B. Por quê? Em 2008 é 11.968, tá certo, ó. 11.000, 2008, 11.000. 11.224, 11.224. 14.039, 14.039 2006. 18.759 2005, 2005, ó. 2004, 27.423, 27.423. 2013, 25.282. Então, a correta é a letra B. Número 5. Observe o gráfico. Massa de peso dos alunos e professores do Renato, do Álvaro, da Cláudia, do Ernesto, da Maria, do Marcelo e da Paula. Aqui, ó, é os pesos, tá? A lista que melhor representa o peso dos alunos de Renato é a letra B. Por quê? Álvaro tem 45? Tem. Álvaro. Cláudia tem 32? Sim, Cláudia tem 32. Ernesto tem 38? Tem 38. Maria tem 37? Tem 37. Marcelo 35? Sim, 35. E Paula com 40. Então é a letra B, tá? Por isso. Observe o gráfico a seguir. A tabela que melhor representa esse gráfico é a tabela B. Por quê? Ó, região sul, com quantas? 9, tá certo. Sudoeste, 13. 17, tá certo. 21, tá certo. E 23, tá certo. Tá, a letra B. E a última, observe que os salgados que tiveram os piores dias de venda. O que foi o gráfico menor? Que é terça e quinta-feira. Terminamos a correção e agora a gente vai para atividades da próxima aula, tá bom? Ah, não, tem a número 8. Vamos para o número 8. A resposta correta é 42. O número de alunos correspondente aos que gostam do livro 2, 3 e 4, onde está o livro 2, 3 e 4. 2 é 16, 3 é 14 e 4 é 12. Somando tudo, 16 mais 14 mais 12 é igual a 52. Tem que fazer essa continha aí no caderno, tá bom? Vamos para a próxima. Para que servem os gráficos? Você já pensou para pensar nisso? Servem para facilitar a visualização e comparação de dados. E a gente vai aprender hoje, então, a construir um gráfico de barras. Como você aproveita suas horas de lazer? Os 30 alunos do quinto ano responderam a essa pergunta. Os dados obtidos foram colocados nessa tabela. Resposta, e aqui a frequência do gráfico. Frequência é a quantidade. Prática de esportes 10, livros e revista 4, passeio com família 8, assistir TV 3 e videogame 5. Os alunos reapresentaram os dados da tabela por meio de um gráfico de barras. Quer ver como eles fizeram? Primeira etapa. Deram título para o gráfico, forma de lazer preferida. Primeira coisa que vão fazer, dar um título para o gráfico. Depois traçaram e nomearam os eixos horizontal de forma de lazer e o vertical em frequência. Horizontal é essa aqui, forma de frequência, e a frequência em lazer na vertical, tá bom? Então, eles fizeram primeiro uma reta, uma semi-reta para a frequência, para o lazer, e uma reta na vertical para a frequência. Então, frequência indica quantos alunos deram determinada resposta. Como foram obtidas 5 respostas diferentes,
O gráfico teve 5 barras de retângulos, todos da mesma largura. Olha, eles colocaram o título, traçaram as modalidades que eles perguntaram aqui na horizontal e fizeram a frequência aqui. Como tiveram as respostas? Esportes, leitura, passeios, TV, videogame e forma. Eles então dividiram 5 barrinhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Em seguida, eles graduaram o eixo para marcar a frequência de cada resposta. Vamos ver? Aí eles colocaram aqui, ó, 0 até 10, obedecendo 1 centímetro de cada posição, até chegar no 10, tá? Finalmente, eles traçaram os retângulos, que é de cada um. Lembrando que esse retângulo tem que ter a mesma largura desse outro retângulo, senão fica errado o gráfico, tá bom? Não é difícil fazer um gráfico, não é mesmo? Então, para construir corretamente um gráfico de barras, você basta tomar alguns cuidados, como vocês vão ver a seguir. É comum dar um título, o título deve ser referido ao assunto do gráfico. Primeira coisa, dar um título. Segunda coisa, nomear os eixos e fazê-los com comprimento suficiente que caiba as barras que você vai colocar na tabela. Deixe a mesma distância de barras do eixo horizontal. Se você usar uma barra com largurinha de 5 centímetros, todas terão que ser 5 centímetros, tá? E escolher uma escala adequada. Se vai contar de 1 em 1 centímetro, de 2 em 2 centímetros, tá? Como você viu que não é difícil fazer um gráfico de barras, agora eu vou deixar você fazer 2 atividades sobre os gráficos de barra para essa aula. Para saber se você realmente entendeu, você vai fazer um gráfico de barra referente às atividades de lazer preferidas pelos alunos da classe do 7º ano, indicadas na tabela abaixo. As respostas vocês vão colocar na horizontal, conforme eu coloquei aqui no exemplo. Vocês vão fazer desse jeito. Vão desenhar essa reta na horizontal e uma reta na vertical. A frequência vocês vão contar de 5, 8, 6, 8 e 12. Então, vocês vão usar colocar aqui esses números. E nas respostas, vamos colocar aqui, ó, práticas de esportes, videogame, vai fazendo as coluninhas aqui, conforme eu já coloquei, entendeu? Fazer as coluninhas do mesmo tamanho, da mesma medida, tá bom? Usando a régua e usando os itens que eu coloquei. Então, a número 2 está representando esse gráfico aqui, a frequência de alunos da biblioteca, está representando essa tabela, certo? Só que esse gráfico aqui tem um erro nele. E a gente tem que descobrir qual é esse erro. Vocês vão descobrir qual é o erro que está nesse gráfico e refazer ele corretamente no seu caderno. Vai tirar foto e postar para mim até 7h50, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Qualquer dúvida, eu estou à disposição aqui, online com vocês.